A comunidade está fazendo uma formação interna da comunidade para os membros sobre Bíblia, né? E é importante nós católicos começarmos a ler as Escrituras. Tem que criar esse hábito todos os dias. Satanás tentou Jesus dizendo assim: ó, tá aí as pedras, 40 dias estou com fome, aqui está as pedras, tu és filho de Deus, pode tudo, transforma essas pedras em pães. O que foi que Jesus disse? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse: as palavras que eu vos digo é espírito e vida. Procuraram Jesus, que tinha multiplicado os pães, e foram atrás de Jesus do outro lado do mar. Aí disseram: como foi que o Senhor chegou aqui? Aí Jesus disse: vocês me procuram porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Trabalhai não pelo pão, pelo alimento que perece, mas por aquele que dura para a vida eterna. Qual é? A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, Eucaristia, né? Então a gente precisa criar o hábito de ler a Bíblia. Quem tem dificuldade por algum motivo, é entendido, né? A gente consegue entender. Mas a leitura das Escrituras é importante. Então, viver o perdão dia a dia. Como viver o perdão dia a dia? Foi uma perguntinha que eu coloquei aqui. E São Paulo vai responder para nós, Colossenses 3:12. Portanto, como eleitos de Deus, nós somos eleitos de Deus. Portanto, como eleitos de Deus, santos. Esse santo aqui não é impecável, é separado, santificado por Jesus. Santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Então, se nós queremos perdoar todos os dias, o dia todo e a cada dia, não conseguiremos por nossas próprias contas, não conseguiremos por nós mesmos. Só se nós conseguirmos compreendermos que nós somos eleitos e, portanto, como eleitos não por um povo que elege um político, mas eleitos de Deus. Deus nos elegeu. Cada um de nós são milhões e milhões, bilhões e bilhões de possibilidade de nascer qualquer outra pessoa, e não eu. Mas dentre as bilhões de possibilidades, Deus elegeu a mim. Deus me elegeu. Dentre tantas possibilidades, poderia nascer bilhões de filhos do meu pai e da minha mãe por um só ato sexual que os dois tivessem. Mas Deus me elegeu. Portanto, eleitos de Deus. E não somente eleitos, mas queridos. Queridos por Deus. Ele vai dizer: revestivos. O que é se revestir? É colocar por cima, é colocar sobre nós, revestidos de entranhada misericórdia. O que é uma entranha? É lá dentro, né? Revestidos, olha, revestidos, jogar sobre nós, de entranhada, não é somente sobre, é dentro também, revestidos de entranhada misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é sentir a miséria do outro, sentir a dor do outro, sentir o sofrimento do outro, sentir com o outro. Então ele está dizendo que se nós queremos perdoar
dia a dia, todos os dias, nós precisamos descobrir que somos eleitos de Deus, queridos por Deus e separados, santos, separados por Deus. Para quê? Para nos revestirmos de entranhada misericórdia, não somente entranhada misericórdia, mas de bondade, humildade, doçura e paciência. Só é possível perdoar todos os dias e o dia todo se nós nos revestirmos de misericórdia, de bondade, de humildade, de doçura e de paciência. Sem essas virtudes, nós não conseguiremos perdoar todos os dias e viver o perdão a cada dia, né? Não conseguiremos, jamais. Aí continua no versículo 13: para que a gente possa fazer o quê? Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixa contra o outro, outrem. Então vejam, se eu quero perdoar, eu preciso suportar o outro. E esse suportar não é somente assim, Cícero é cri-cri, aí eu suporto a convivência com ele. Não é somente suportar no sentido de dizer assim, eu vou aqui suportar essa coisinha aí. Não, é ser suporte. Suportai-vos uns aos outros, é ser suporte para o outro. E como é que eu sou suporte para Cícero? Sendo misericordioso, exercendo para com ele a bondade, sendo humilde, tratar ele com doçura e com paciência. Aí nós conseguimos suportar uns aos outros, não somente suportar o defeito do outro, não somente suportar a indelicadeza do outro, mas ser suporte para que o outro também seja revestido de misericórdia, seja cheio de doçura, de paciência, de bondade. Aí a gente consegue perdoar uns aos outros mutuamente, todas as vezes que tiver queixa contra o outro. Então eu tenho queixa contra a Normanda, eu não posso ir fazer queixa a outra pessoa. Eu tenho que suportá-la, eu tenho que amá-la com misericórdia, eu tenho que agir para com ela com doçura, com humildade, com mansidão, e somente assim eu posso perdoar e ser também perdoado. Somente assim nós conseguiremos viver o perdão mútuo, porque só revestidos de misericórdia, com doçura, com paciência, com bondade e com humildade, eu posso viver o perdão dia a dia. Senão não consigo. Imagine, Cícero erra contra mim, aí vem pedir perdão, aí eu vou e eu perdoo, mas que isso nunca mais se aconteça. Ou seja, o orgulho faz eu pensar que o outro está pedindo misericórdia, e por estar pedindo misericórdia é um miserável mesmo. Aí eu, em vez de perdoar, eu piso por cima da carne seca. Aí eu vou lá, eu perdoo, mas que você nunca mais repita isso. Isso não é perdão. Isso não é exercer misericórdia. Isso não é exercer bondade. Isso não é ser humilde. Isso não é dar ao outro doçura, a doçura de Deus. Porque somente com a doçura de Deus a gente consegue perdoar. Continua aí o versículo 14, ele vai dizer: mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o quê? O vínculo da perfeição. Só consegue perdoar quem busca a perfeição na vida espiritual. A perfeição não é ser impecável, mas é ser um novo Cristo na humanidade. Jesus disse o quê?
né? São Mateus capítulo 5, versículo 48, finalzinho do sermãozinho da montanha lá, né? Jesus vai dizer assim: sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus sabia muito bem que nós não seríamos impecáveis como Deus, mas seríamos perfeitos. E o que é ser perfeito? Ele vai dizer: mas acima de tudo, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Ser perfeito é agir com caridade, com amor, com misericórdia, né? E por que temos que buscar a caridade? 1 Coríntios capítulo 13. Leia aí, acha aí, por favor. Se você conseguir encontrar rapidinho, bem, se não anota, né? 1 Coríntios capítulo 13. Volta um pouquinho as páginas da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou lendo aqui, você vai acompanhando, tá certo? 13. 1 Coríntios 13 vai dizer assim: porque nós devemos buscar a caridade, que é o vínculo da perfeição. Vai dizer São Paulo: por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três, porém a maior delas é a caridade. Porque nós devemos buscar a caridade, que é o vínculo da perfeição? Porque somente pela caridade nós conseguiremos exercer humildade, bondade, misericórdia, doçura. Somente por meio da caridade. São Paulo vai dizer que existem três virtudes. 1 Coríntios 13. Três virtudes existem, mas para alcançar o vínculo da perfeição é somente com a caridade. E sem caridade eu não consigo perdoar. Sem caridade eu não consigo amar. Sem caridade eu não consigo ser misericordioso, ser doce com o outro. Sem caridade eu não consigo fazer nada. Você não está em 1 Coríntios 13? Ache agora 1 Coríntios 13:4. Ache só o versículo 4 aí. Por que São Paulo está dizendo que nós devemos buscar a caridade para exercer a misericórdia, para exercer o perdão, para perdoar todos os dias, para perdoar a cada dia e o dia todo? Por que nós precisamos buscar? São Paulo vai dizer, 1 Coríntios 13, versículo 4, ele diz assim: a caridade é, diga aí, a caridade é, 1 Coríntios 13, 4, a caridade é paciente, a caridade é, estão lendo não? Não acharam não? 1 Coríntios 13, versículo 4, achou aí? Vamos lá. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Por quê? Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como é que eu vou perdoar todos os dias e o dia todo? Se eu me revestir de misericórdia, e não só me revestir de misericórdia, mas de uma misericórdia entranhada. Essa misericórdia entranhada, exercida diariamente, chega à perfeição. E essa perfeição é a caridade. A caridade é a perfeição, é o vínculo da perfeição. E somente exercendo caridade para o outro, eu posso perdoar diariamente. E eu vou repetir, 1 Coríntios 13, 4. Não é porque eu não tenha o que dizer. Eu vou repetir para que a gente guarde no nosso coração, porque nós devemos buscar a caridade acima de tudo.
Devemos buscar a caridade acima de tudo, porque, versículo 4, a caridade é paciente. Por que eu devo buscar a caridade acima de tudo? Porque a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Por que se rejubila com a verdade? Porque tudo desculpa ou tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Suportai-vos uns aos outros, como? Exercendo a caridade. Por quê? Porque a caridade tudo suporta. Porque eu consigo suportar o outro todos os dias. Porque a caridade não guarda rancor. Porque eu consigo suportar o outro todos os dias. Porque a caridade não é invejosa. Porque eu consigo suportar o outro todos os dias. Porque a caridade tudo perdoa. Porque eu consigo exercitar a misericórdia para com o outro e suportá-lo todos os dias. Porque a caridade tudo crê, tudo espera. Porque a caridade se rejubila com a verdade, não com a mentira. A caridade é prestativa, a caridade é paciente, a caridade é humildade, a caridade é mansidão, doçura, a caridade é a misericórdia entranhada dentro de mim. E somente assim eu consigo suportar. E suportando o outro, eu exerço perdão diariamente e todos os dias. Teve um apóstolo que se aproximou de Jesus. O apóstolo São Pedro se aproximou de Jesus e queria colocar Jesus à prova. Fez uma pergunta capciosa a Jesus. Tem um livro dos Provérbios, vai dizer assim, que o justo, eu não sou justo assim, mas ele vai dizer que o justo peca 7 vezes ao dia. O justo peca 7 vezes ao dia. Imagine um injusto. Aí São Pedro, conhecendo que o justo pecava 7 vezes ao dia, chegou perto de Jesus e disse assim: Jesus, quero fazer uma pergunta ao Senhor. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Aí Jesus, na sua sabedoria, Pedro pensou que Jesus ia dizer: Pedro, 7 vezes é suficiente, porque o justo ele peca 7 vezes durante o dia. Aí Pedro disse: quantas vezes, Senhor? 7 vezes? Até 7 vezes? Aí Jesus olha para Pedro e diz: não, Pedro, eu não te digo que somente, ou que só 7 vezes, ou que até 7 vezes, mas eu te digo que tu deve perdoar 70 vezes 7. Aí não vai fazer um cálculo não, Porque a gente pode fazer um cálculo e dizer: é tanto. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus, quando multiplica e dá esse número arredondado, Jesus está dizendo assim: olha, perdoar sempre. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, orai pelos vossos inimigos e fazei o bem a quem vos persegue. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os discípulos de Jesus disseram: Senhor, os discípulos de João Batista aprenderam a rezar com ele. João Batista ensinou seus discípulos a rezar. Ensina-nos também a rezar. E Jesus ensina o Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aí Jesus, quando termina de ensinar o Pai Nosso, vai dizer assim: todo aquele que perdoar, será perdoado, mas todo aquele que não perdoar, não será perdoado. Por isso Jesus disse a Pedro, não perdoar somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Imagina a esposa com aquele marido que todos os dias faz aquilo que ela não suporta dentro de casa. Todos os dias ela tem que perdoar. Se for um marido feito eu, Mary, eu tenho certeza, ela é revestida de entranhada misericórdia. Porque um marido feito eu, imagine quantas vezes deve e precisa exercitar o perdão diariamente. Então nós precisamos aprender com São Paulo, porque nós devemos perdoar diariamente. E qual a receita? Não é a receita de bolo não, que você coloca lá, né? E quando você pensa que não dá certinho, e às vezes dá até uma zebra. Mas qual é a receita? Qual é o direcionamento? É buscar o mais perfeito dos dons, a mais perfeita das virtudes, que é a misericórdia. E São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 13, 10, vai dizer assim, né? Deixa eu achar aqui. Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. São Paulo diz assim, ó, veja que coisa mais linda. Carta aos Romanos 13, 10, São Paulo diz assim: a caridade não pratica o mal. Veja, a caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Perguntaram a Jesus: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. E depois aí Jesus diz assim: este é o primeiro mandamento. E vem o segundo, que está unido a ele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que essa medida do amor, de amar o próximo como a si mesmo, essa medida do amor que Jesus deu, era para os judeus. Era para os judeus. Para nós, Jesus vai dizer assim: eis que eu vos dou um novo mandamento. Qual é esse novo mandamento? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor que o judeu tinha era aquele, ouviste o que foi dito: amai vossos amigos e odiai vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai vossos amigos e orai por aqueles que vos perseguem. Essa era a medida para os judeus. Para nós cristãos eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como eu consigo fazer isso? Buscando a caridade. Meu irmão, buscar a caridade é pedir mesmo a Jesus, é pedir o Espírito Santo: Senhor, dai-me a graça do amor, dai-me a virtude da caridade. Quando nós rezamos pedindo isso, veja, é bem interessante, porque é assim, veja, por exemplo, Ana Helena está aí com a bebezinha dela, né? A Alice não,
Elisa, né? Está com Elisa aí. Aí veja só. Elisa, Ana compra tudo que é necessário para a alimentação dela. Ela já recebeu, está no armário. Só que ela ainda não consegue tomar o alimento lá, pegar sozinha, preparar, ajeitar. Aí o que é que ela faz? Ela pede. Por que tu está dando esse exemplo deles? Porque quando nós somos batizados, nós recebemos no batismo a fé, a esperança e a caridade. São as chamadas 3 virtudes teologal: a fé, a esperança e a caridade. Então nós já temos no nosso armário, no nosso coração, a fé, a esperança e a caridade. Mas a gente na vida espiritual é como essa criancinha. A gente tem, mas nem sabe direito o que tem. A gente tem, mas nem sabe fazer uso do que nós temos. E é preciso pedir. Do jeito que ela pede água, lanche, comida, nós precisamos pedir. E Jesus disse assim: quem de vós tem um filho que pede um pão, vai dar uma cobra? Que pede um peixe, vai dar um escorpião? Quem de vós? Ninguém. E ele diz: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai que está nos céus, se não vai dar o que nós pedimos. Por isso Jesus diz: pedi e recebereis, buscai e acharei, batei e vos será aberto. Então nós precisamos pedir: Senhor, dai-me a caridade, ensina-me a perdoar, ensina-me a amar, ensina-me a ter uma misericórdia entranhada dentro de mim, para que eu possa ser doce na vida do outro. Imagine uma pessoa que parece que foi batizada num pote de vinagre. Quando chega, você já vê o povo, lá vem. Às vezes a pessoa diz assim: eu fui chegando, se calou todo mundo, estavam falando de mim, né? A pessoa diz assim, né? Mas comece a pensar, quando você vai chegando, se cala todo mundo, comece a pensar. De repente alguém pode dizer assim, né? Você pode ter, não, se calou porque estava falando de mim. Não, mas de repente as pessoas podem dizer assim, ó, já vem, vamos botar Normanda aqui, né? Só um exemplo. Já vem Normanda, cala a boca, porque se ela ficar sabendo, está no jornal da fofoca. Olha, a gente está falando de tal coisa aqui. Vamos ver, a gente está conversando sobre Cícero, um acontecimento na vida de Cícero. Aí já vem Linda, ó, cala a boca, que aquela ali é azeda. E se tu disser qualquer coisa, estraga. É para estragar tudo. Porque é muito fácil, com orgulho, eu dizer, calou a boca porque estava falando de mim. Mas será que é porque eu sou, infelizmente, azedo, amargo, e quando eu chego ninguém quer perto? Pode ser isso. Nós precisamos pensar nisso. Então, para concluir, aí onde você está, Carta aos Romanos, né, capítulo 13, volta uma página e encontra aí o capítulo 12, para a gente concluir, né? Capítulo 12 da Carta aos Romanos, versículo 18, acho que é na mesma página. Versículo 18 até o versículo 21, né? Na mesma página que estava aí, Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 18 ao 21. Aí você pode dizer assim, Denis, tá certo, tu dissesse um bocado de coisa, tu ensinasse que eu devo procurar ser misericordioso, ser caridoso, que eu devo procurar amar, perdoar, fazer tudo. Mas e se o outro? E se Theo não quiser? Se Theo não quiser o perdão? Se Theo não me quiser por perto? O que é que eu vou fazer? Tem que perdoar. Mas se Cícero não quer meu perdão? Se quando eu chego perto ele não quer nem eu por perto? Carta aos Romanos, capítulo 10, ou melhor, capítulo 12, verso 18. São Paulo vai dizer assim. Vamos ver o versículo 17. São Paulo diz assim: não pagueis a ninguém o mal com o mal,
aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Versículo 18 agora. Se for o quê? Se for possível, quanto depender de quem? Do outro Se for possível, quanto depender de vós, viver em paz. Somente com quem eu quero? Com todos os homens. Ah não, eu quero perdoar, mas Theo não quer. Eu quero perdoar, mas Cícero não quer. São Paulo está dizendo, se for possível, o quanto depender de vós, viver em paz com todos os homens. Se for possível. Se não for possível, é ele para lá e eu para cá. Porém, eu não posso deixar de perdoar. Eu não posso deixar de exercer misericórdia. Jesus na cruz. Se for possível estar em paz, eu estou em paz. Jesus na cruz estava em paz. Se for possível viver bem com o outro, eu vivo. Dependendo de quem? Dependendo de mim. Dependendo de Jesus, Jesus poderia fazer o que com os fariseus? Com os mestres da lei? Com os soldados romanos? Jesus deveria o quê? Acolhê-los. E Jesus o fez. Mas eles não queriam. Jesus no alto da cruz diz o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Dependendo deles, o que é que eles queriam? Crucificam, fura o peito dele, quebra as pernas dele, cospe no rosto dele, dá soco no rosto dele, arranca a barba dele. Mas, dependendo de Jesus, era Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Para terminar, versículo 19: não vos vingueis um dos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de quem? De Deus, porque está escrito: a mim a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, faz o quê? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontanharás carvões em brasa sobre a sua cabeça. E ele conclui dizendo: não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. A vingança é doce. Tem gente que diz, né? A vingança é um prato servido frio, porque na frieza vai preparar para pegar o outro. Eu vou armar aqui, eu vou pegar ele, né? Eu vou armar aqui, eu vou dar um jeitinho. A vingança será maligna. E é maligna mesmo, né? A vingança será maligna. E é maligna. Por isso Jesus está dizendo: Denis, eu quero amar, eu quero perdoar, mas o irmão não quer. O irmão não me deixa. O irmão não me ajuda. Eu não posso nem chegar perto dele. Dependendo de você, vive em paz. Dependendo de você, esteja perto. Dependendo de você, ame. Dependendo de você, faça o bem. Mas se depende do outro, se não tem jeito, cada um do seu lado. Agora não é porque ele está lá na casa dele que eu vou começar a dizer assim: chovendo desse jeito, não cai um raio na casa daquele infeliz. Não é por causa disso que eu vou desejar o mal. São Paulo está dizendo que não pagueis o mal com o mal, mas triunfe. O que é triunfar? Triunfe do mal sobre o mal com o bem. Se o teu inimigo está com fome, dá de comer. Se está com sede, dá de beber. Se está nu, lembra domingo o evangelho? Veste ele. Se está doente, visita ele. Se está enfermo, visita ele.
Se ele pede água, dá de beber. E quando você fizer tudo isso, de entranhada misericórdia, de caridade perfeita, que é o vínculo da paz, quando você fizer tudo isso, no dia que você bater a biela, ou quando Jesus voltar, você vai escutar ele dizer assim: vem para cá, bendito de meu Pai, porque eu estive nu e me vestisse, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolhesse, estava doente e preso e tu fosse me visitar. Agora desfruta da alegria do reino que o meu Pai preparou para ti antes que o mundo fosse criado. Mas isso só é possível se eu viver dia a dia o perdão e a misericórdia. Se eu viver todos os dias o perdão e a misericórdia. Perdoar necessariamente, não é eu chegar perto de Cícero com todo estufado de vontade de dizer: eu te perdoo, Cícero, por aquilo que tu me fizesse. Não, é quando ele fizer o mal e depois ele precisar de mim, eu estender a mão. E não somente estender a mão, porque São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que eu posso fazer tudo, mas se não tiver caridade, não adianta de nada. Eu posso dar meus bens aos pobres, eu posso fazer milagre, eu posso dar meu corpo feito São Lourenço para ser queimado, mas se eu não tiver amor, não adiantou de nada. Vai ficando de pé para a gente terminar rezando, bem rapidamente.